E aí, uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite para você, concurseiro e concurseira de todo o Brasil, que tem aquela angústia na hora de estudar português. Digo angústia porque é muito comum o aluno, o candidato, o aluno, chegar e pedir que as resoluções das questões, a justificativa das questões. Ah, Kaka, eu olho em sites, eu olho em livros, me dizem o gabarito, mas eu não sei por que determinada alternativa está certa ou determinada alternativa está errada, e a gente fica meio sem ter a quem recorrer. Se você passa por essa situação, a partir de hoje você tem a quem recorrer, tá? Estaremos juntos semanalmente, ou dependendo dos pedidos e da procura pelos nossos vídeos, até mais de um por semana, respondendo a questões das provas de português. Não tendo como foco grandes explicações teóricas por trás, tá? Não, exatamente a teoria necessária para a questão, como responder a questões. Então, para você que já está, muitas vezes, até num nível mais avançado de estudo, já viu inúmeras vezes explicações das mesmas matérias, mas ainda não consegue chegar lá na hora da questão, este é o seu lugar. E para você que está começando também o seu estudo, é um prazer ter você com a gente, já com a prática, e você vai vendo então a sua necessidade teórica para dar aquele respaldo para o seu estudo. E você participa, claro, você tem a oportunidade e a obrigação de participar com a gente, mandando a sua dúvida, mandando a sua questão que você achou difícil, aquela questão que você achou bacana, aquela questão que você quer que a gente comente aqui para provadeportugues@yahoo.com.br, lembrando que português fica sem acento no e-mail, provadeportugues@yahoo.com.br. Eu sou o professor Caco Pena, muito feliz em estar com você, muito obrigado por estar junto comigo e por me permitir fazer parte e te ajudar um pouco nesse processo tão importante da sua vida. Vamos começar então? Eu escolhi para a gente começar o nosso primeiro encontro de hoje uma questão da ESAF, uma questão bacana que mostra para a gente aquela questão do tempo. Você sabe bem que a gente tende a lutar contra o tempo na nossa prova. Então, às vezes, a gente tem que passar batido por algumas coisas para que outras coisas respondam e resolvam o nosso problema. E essa questão vai exemplificar bem isso para a gente. Bom, a ESAF começou. Leitor, que já tens direito a uma cadeira na Câmara, alguma coisa. Já tenho duas coisas aqui para preencher. A primeira, o cara quer saber se nessa primeira coluna eu tenho ou não o acento grave, indicativo de crase. Cara, vamos só relembrar muito rapidinhamente, como eu costumo dizer, para que serve, né? Onde aparece o acento grave. Bom, basicamente o acento grave indica a junção de dois As. Cara, é muito simples, não existem exceções para a ocorrência da crase, hein? Lembra sempre disso. A gente inventa regras, e aí, claro, a gente tem exceções para as regras que a gente inventou. Não invente regras e você não terá exceção. Garanto para você, em todos os nossos vídeos aqui, eu nunca vou falar para você, vou explicar nada dizendo assim, isso é porque é exceção. Não existem exceções. Vamos começar por aí e a gente vai aprofundando isso nos nossos encontros. Mas o que é basicamente acento grave? Cara, nada mais é do que a junção de dois As. Lembra, se eu tiver dois As para juntar, eu junto. Se eu não tiver, eu não junto. Simples assim. Então, tens direito. O caminho que você vai fazer é esse. Vai encontrar os As. Se tu tens direito a algo. Beleza, a preposição está aí. Você percebe que se eu colocasse, por exemplo, vamos pegar outra sentença. Tens direito à casa própria. Casa, substantivo feminino, tem um artigo. A casa, se fosse prédio, seria o prédio. Sim? Da onde aparece o acento grave? Junto a preposição a com o artigo a, ocorre crase, indica o acento grave. Sendo assim, você percebe que eu preciso ter os dois As. A crase é justamente essa junção. Lembrou? Cara, é muito simples. Se eu trocar esse A por uma, tenho direito a uma casa própria, cara, eu já não tenho mais dois As, certo? Eu tenho um A e uma. Então não faz o menor sentido eu colocar acento grave. Por quê? Eu não tenho dois As para juntar. O acento grave só indica isso. Tem dois As na parada. Vou juntar. Só isso. Se não tem dois, não junta. Ficou claro isso aí? Então o caminho das questões de crase vai ser sempre esse. Veja se você tem dois As. Maravilha?
tens direito a algo, preposição. Uma, ou eu usei o artigo a, ou eu uso o artigo indefinido uma. Beleza, então não ocorre acento grave, que já nos dá, já nos exclui a alternativa A e E, né? Já vai riscando, pact, fica com B, C e D. Agora que vem, tem direito a uma cadeira na Câmara Perpétua, na Câmara Vitalícia ou na Câmara Perpétua? Vitalícia ou perpétua? O cara fala, meu Deus do céu, como eu vou saber se essa Câmara é vitalícia ou é perpétua? E o cara começa a entrar em desespero, fica nervoso. Cara, sabe o que você faz na hora? Já viu primeiro. Ó, quantos a gente ainda tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai ter 6 chances aí para achar diferenças. Pula, bicho, pula, depois você pensa. Que já estás assentado, aboletado ou parado. Sei lá se o corno está assentado, se ele está parado, se ele está aboletado, bicho. E o cara começa a se desesperar. Na fatal casa dos enta. De onde, donde ou da qual? O donde que existe, né? Muita gente tem dúvida, aliás. Sim, eu posso falar donde no lugar de onde, ou então um não exclui o outro. Da qual? Bom, a casa dos enta. Da qual se começa a rolar pelo plano inclinado dos pés de galinha. Bom, o da qual já não vai começar, já não vai caber tanto aqui. Né? Seria mais o de onde, porque está indicando o lugar. Então a gente já começa a puxar alguma diferença, mas nada muito contundente ainda, né, cara? E vai dando desespero no cara, dos pés de galinha, nas fases ou nas conjunções da lua, sei lá. Leitor benévolo, que és pai e avô de fresca data. Ah, olha lá, onde ele quer que você chegue. Preste-me, vamos ver todos. Prestai-me, presta-me, preste-me ou prestai-me. Aí você vai perceber que esse meio todo aqui era só para encher teu saco. Esse meio todo aqui, cara, era só para fazer você perder tempo. O que interessa é a primeira lacuna e a última lacuna. Isso aqui, tanto faz um, tanto faz outro, cara. Percebeu isso aí? Como que eu diferencio isso aqui? Aliás, apareceu esse modo verbal, seu olho vai pular. Tá? Se aparecer esse modo verbal, cara, caça que a resposta vai estar nele, que é o imperativo. Tá? Se vir um verbo no imperativo numa questão, cara, foca nele, grifa esse cara, marca, porque muitas vezes a resposta, provavelmente, aliás, a resposta vai estar nele. Lembra da formação do imperativo? Vamos lembrar rapidamente? Se for imperativo negativo, ele é exatamente igual ao presente do subjuntivo, que eu. Então, se eu conjugo o presente do subjuntivo, que eu fale, que tu fales, que ele fale, que nós falemos, que vós faleis, que eles falem. Lembrando que imperativo negativo não tem primeira pessoa, eu não dou uma ordem para mim mesmo. Né? Dou ordem para tu, dou ordem para você, não dou ordem para ele. Né? Lembra que eu não dou uma ordem para alguém com quem eu não estou conversando. Eu só posso dar uma ordem para você se eu estiver conversando com você. Sim? Nós, vós e vocês e não eles. Bom, estamos no imperativo negativo, que é exatamente igual ao presente do subjuntivo. Beleza? A brincadeira, e muitas vezes a resposta vai estar aí, é no imperativo afirmativo. Por quê? Muitas vezes ele também é igual ao presente do subjuntivo. Né? Primeiro, os mesmos cuidados, não tenho eu, tenho tu, não tenho ele, mas empresto para você, para a terceira pessoa, enfim. Cara, o imperativo afirmativo vai ter, da mesma maneira que o subjuntivo, o você, que eu pego do ele, o nós e o eles. Ou seja, imperativo negativo é igual ao presente do subjuntivo. Lembra disso? Imperativo afirmativo é igual ao presente do subjuntivo menos tu e vós, que eu pego do presente do indicativo. Ok? E ainda, por luxo, eu vou tirar o S. Então, guarda bem isso. Vou repetir. Imperativo negativo é igual ao presente do subjuntivo. Imperativo afirmativo é igual ao presente do subjuntivo menos tu e vós, que eu pego do presente do indicativo menos o S. Maravilha? Pegou? Então, se é falas, fica fala. Se é falais, fica falai. E aqui está o nosso imperativo afirmativo. Maravilha? Na questão, ele deu para a gente o verbo prestar, prestar atenção. Montando a nossa tabela, a gente tem isso. Né? O imperativo
negativo, o afirmativo igual ao subjuntivo, menos tu e vós, indicativo menos o S. Pegando essa tabela, o que a gente tem? O presta, o preste e o prestai. São as três opções que ele me deu. Ou seja, se ele me tratar por tu, presta. Se ele me tratar por você, preste. Se tratar por vós, prestai. Caco, mas se as três formas estão certas, como eu vou saber qual delas eu vou escolher? Porque aí a gente entra na questão do paralelismo, na uniformidade de tratamento. Se você começa tratando o cara por tu, você tende a terminar tratando o cara por tu até o fim. Lembra? Então, se eu falar para você, eu te amo, você é tudo para mim. Opa, tá fora do paralelismo. Eu te amo, tu és tudo para mim. Ou eu o amo, você é tudo para mim. Eu a amo, você é tudo para mim. Tem que manter o paralelismo. Lembrou? Bom, vamos ver se ele me tratou por tu, ou por você, ou por vós. E onde você vai ter essa pista? Leitor, que já tens o direito, és pai, avô, ele está tratando por tu o tempo todo, cara. Tá? Então a única opção que você tem que ele está tratando por tu é justamente na alternativa C de Caco Pena. Presta-me atenção. Então você percebe que, na verdade, cara, nem do acento grave você precisava para responder essa questão. Bastava você ir direto para o imperativo. Que dica que eu vou te dar e por que eu escolhi essa questão para a gente trabalhar juntos? Justamente porque você tem, na hora da sua prova, que você vir muita coisa para olhar, foca. Quando você vir questão desse estilo, que é de preencher lacunas, vai naquilo que é certeza, não perde tempo, ok? Bom, vi acento grave, é bem objetivo, maravilha. Pá, resolveu. Puta, um monte de coisa aqui, cara, não vai ficar perdendo tempo. Vai vendo. Opa, chegou imperativo. Com acento grave, com imperativo, você matou a questão, toca o barco. Maravilha, tranquilo. Vamos fazer mais uma? Vamos para a Fundação Carlos Chagas? Vamos lá? Uma questão também que cobra um assunto muito cobrado e muito trabalhado, não posso não falar dele para você, que é a utilização dos pronomes oblíquos. Né? Questão tradicional da Carlos Chagas, em que ele vai grifar trechos e pedir para você reescrever esses trechos substituindo por pronomes oblíquos. Aliás, não só da Carlos Chagas, mas ESAF trabalha muito com isso, o CESP faz muito isso, né? Só que vai perguntar se está certo ou errado. Enfim, as bancas todas gostam de questão assim, VUNESP, né? Bom, o que a gente tem de lembrar? E eu quero lembrar isso com você. Quando que eu uso o e o a e quando eu uso o lhe, que é o que está aqui, né? Atribui-lhes ou os atribui, convoca-lhes ou convoca-os. Como que eu faço mesmo para lembrar isso? Nós entregaremos todos os documentos solicitados para o setor responsável. Imagine que eu vá substituir todos os documentos solicitados por um pronome oblíquo. Eu uso os ou lhe, você lembra? Beleza, os. Né? Então teria nós os entregaremos para o setor responsável. E se eu for substituir para o setor responsável por um pronome oblíquo, aí eu uso o pronome lhe. Caco, meu Deus, eu não lembro disso. Por que é os aqui e lhe aqui? Rapidamente aqui, cara. Lembra, eu uso o ou a para substituir algo ou alguém. Ou seja, qualquer elemento sem preposição, não está iniciado por preposição. Faz esse teste. Nós entregaremos algo para o setor responsável. Então, nós os entregaremos. Ou o, ou a, ou os, ou as. Né? Como eu falei agora há pouco para você. Eu não falei eu lhe amo, você é tudo para mim. Eu falei eu o amo ou eu a amo. Porque eu não amo a alguém, eu amo alguém, sem preposição. Então, o pronome oblíquo que vai ocupar esse espaço é o ou a. Maravilha? E o lhe vai substituir sempre um termo iniciado por preposição. O ou a, algo ou alguém. O lhe, a alguém, para alguém, de alguém, por alguém. Lembra disso? O ou a, algo ou alguém. O lhe, a alguém, para alguém, de alguém, por alguém. Sempre um elemento iniciado por preposição. Então, nós entregaremos os documentos para alguém. Aí, cara, você vai ter que ver qual foi o termo que ele grifou para você substituir, tá?
toma só um cuidado, porque muita gente fala assim, Caco, eu posso dizer então que o ou a é sempre objeto direto e o lhe é sempre objeto indireto? Não, na verdade, o ou a, como pronome oblíquo, lembra que a gente pode ter o a preposição, a gente pode ter o a artigo, a gente pode ter o a pronome demonstrativo e a gente pode ter o a pronome oblíquo. Vamos falar de todos eles nas questões que forem aparecendo para a gente. Esses caras, o e o a como pronome oblíquo, de fato sempre vão ser objetos diretos. Mas o lhe, ele pode ser objeto indireto, ele pode ser adjunto adnominal e ele pode ser complemento nominal. Lembra disso, ok? Vamos falando disso também mais para frente, mas só para você de repente não ficar com aquela ideia de é sempre objeto indireto e resolver por aí. Tudo bem? Pode aparecer um adjunto adnominal ou um complemento nominal. Lembra que é sempre um cara iniciado por preposição. E aí você mata qualquer tipo de questão nesse caminho. Maravilha? Bom, há sonhos. Há algo. Algo, os. Aí vem aquela dúvida, né? Os a ou aos? Né? Fica estranho aos, mas é o que a gente vai ter que usar. Por quê? Aqui entra um pouco também da nossa colocação pronominal. Não só de qual pronome oblíquo a gente está usando, mas em que posição na sentença ele aparece. Cara, a máxima da colocação pronominal. Tá? O que você vai matar 80% das questões, vamos ser sinceros, você vai resolver com isso. Tá? De colocação pronominal. Simplesmente lembrando que nunca se começa um período com pronome oblíquo átono. Simplesmente lembrando disso. Tá aparecendo uma janela aí no meio, me perdoe. Tudo bem? Nunca se começa um período com pronome oblíquo átono. Lembra disso. Nem no começo do período, nem depois da vírgula. Fixa isso. Existem alguns casos raros, vamos ter a oportunidade de falar deles, a tal da apossínclise, tá? Da concordância remota, aliás, né? A concordância remota que aparece depois da vírgula, quando tem um elemento que obriga a próclise antes de um termo intercalado, mas é um caso bem específico a concordância remota. No geral, eu posso te dizer que depois da vírgula, cara, desconfia se tiver um pronome oblíquo átono no começo da frase e depois da vírgula. Maravilha? Mais para frente a gente fala da concordância remota. Tá bom? Nunca se começa com pronome oblíquo átono. Então aqui sonhos não faltam. Os há dentro de nós, não mesmo. Não posso começar com pronome oblíquo. Então por mais que fique estranho, um aos, não, vai ser ele que a gente vai ter que usar. Ou seja, já estamos entre o C e o E. Por que não a eles? Porque, lembra, cara, por mais que a gente, na oralidade, goste dessa forma, o ele e o ela não podem aparecer na posição de objeto direto. Nunca. Lembra disso. Eu vi ela na festa. E aquela música? Nossa, eu ouço ela todo dia. Não rola. Eu a vi na festa, aquela música, eu a ouço todos os dias, enfim. Eu não posso, gramaticalmente, numa questão, permitir um ele e um ela como objeto direto. Tranquilo? Maravilha? Então, aos. Convoca esses sonhos. E aí? Convoca-lhes ou convoca-os? O que você acha? Convoca algo. Algo ou alguém, o, a, os ou as. Agora, você vê, cara, a gente não está começando o período com pronome oblíquo. Então, eu vou poder usar a próclise, ou seja, o pronome antes do verbo. Nesse caso, eu não sou obrigado a colocar o pronome antes do verbo. Por quê? Rapidamente, quem que me obriga a próclise? Basicamente, esses três caras aqui. Se você lembrar desses três caras, você resolve a questão de colocação pronominal. Tá? Obriga a próclise, ou seja, obriga o pronome antes do verbo. Advérbios sem pausa sintática, ou seja, sem vírgula, tá? Pausa sintática, tá? Advérbio que não tem uma vírgula depois, se tiver vírgula depois você vai colocar ênclise, ou seja, o pronome depois do verbo. Conjunções subordinativas, tanto as integrantes quanto as adverbiais, e os pronomes indefinidos, relativos, interrogativos e demonstrativos, tá? Esses caras obrigam a próclise, certo? Obrigam que o pronome esteja antes. Em outras situações, se eu não sou obrigado, eu escolho. Né? Você vê aqui o que a gente tem? Um substantivo simples, a estratégia neoliberal. Substantivo simples não obriga a próclise, mas também não impede. Só me impede a próclise
o começo do período e depois a vírgula. Isso impede o pronome antes do verbo. De resto, você sempre pode. Maravilha? Não sei por que está aparecendo isso. Para o próximo eu vou tentar resolver. Tá? Bom, então aqui tanto faz os convoca quanto convoca-os. Agora, como a gente já está entre a C e a E, cara, convoca-lhes impossível. Já chegamos na resposta que a gente quer. Tranquilo? Então você vê, cara, só precisava saber isso. Pô, não começa com pronome oblíquo, maravilha, já excluí esse aqui. Convoca-os, matou, acabou. Fechou? Vamos ver o resto? Atribui a esses sonhos, atribui a alguém. Lembra, o a, os as, algo ou alguém. O lhe ou lhes, a alguém, para alguém, de alguém, por alguém. Depois da vírgula, ele foi para a ênclise, atribui-lhes e nunca realizaremos algo. Os realizaremos. Aqui eu sou obrigado a colocar a próclise antes. Aqui não poderia estar realizar-lo-emos, né? Los-emos, a mesóclise. Ficou muito bonita a mesóclise aqui. A gente vai ter oportunidade de explicar isso aqui em alguma outra questão mais para frente. Se tiver dúvida é só me perguntar também. Atendendo aos pedidos de vocês, a gente vai também dando mais teorias, né? Mas aqui eu teria que colocar, por quê? Olha quem eu tenho aqui. Um advérbio. Lembra que os advérbios obrigam a próclise? Ó, advérbios, o caso mais famoso de obrigatoriedade da próclise. Tá? Então aqui eu sou obrigado a colocar os realizaremos. Beleza? Vamos fazer mais uma saideira para hoje? A ideia é sempre fazer vídeos curtos, cara, para você assistir rapidamente, né? Para você pegar aquele tempinho que você tem. Pô, eu tenho 15 minutinhos aqui só. Não dá tempo de estudar nada? Dá tempo de você acessar o YouTube e fazer algumas questões junto com a gente, né? Fazer mais uma saideira para hoje aqui. CESP. CESP você sabe que é questão de certo e errado. Se você estiver pensando em prestar algum concurso do CESP, você vai ver que você tem esse perfil. Tem concursos que são múltipla escolha, mas de fato é minoria. A maioria do CESP é certo e errado. Então o que eu fiz aqui? Peguei um trechinho do texto. Era um texto longo, um trechinho. Só para ver qual é a afirmativa que ele fez. Ele colocou, em lugar desse grande número de preceitos de que se compõe a lógica, achei que me seriam suficientes os quatro seguintes e fez uma pergunta dizendo, a oração de que se compõe a lógica corresponde em sentido e em correção gramatical à oração que a lógica é composta. Portanto, a substituição de uma pela outra não acarretaria prejuízo ao texto. Cara, tipo de questão muito comum para você que está pensando em prestar CESP, hein? Ele pegar uma sentença do texto e perguntar se a reescrita está correta. Né? Para isso, a gente tem que olhar para algumas coisas. E um ponto que resolve muita coisa, aliás, por isso que eu escolhi falar dele, é a preposição antes do pronome relativo. Né? Aquela história, né, cara? Se eu falar para você assim, o livro que eu preciso está esgotado. A gente fala no dia a dia, né? O livro que eu preciso está esgotado. Mas, lembra, se quem precisa de algo, eu tenho de colocar a preposição. Então, se eu preciso de algo, o livro de que preciso está esgotado. A casa que eu moro fica na rua tal. Desculpe. A casa que eu moro, não. Você não mora em algum lugar? Então, a casa em que eu moro fica na rua tal. Tranquilo? Eu preciso sempre lembrar da preposição. Cara, aqui a gente nem precisa pirar muito na história da voz passiva sintética. Não sei se você chegou a perceber esse C como partícula passivadora, que a gente está numa voz passiva sintética. E ele me propôs a substituição da passiva sintética pela passiva analítica. Caco, meu Deus, eu não lembro disso. Numa questão específica sobre isso, a gente volta a esse assunto. Né? A ideia é sempre ir mais objetivamente na nossa questão. Tá bom? E como a gente não vai precisar disso, eu não quero que você pire em coisa desnecessária. O negócio é esse, cara. Na hora da questão, não pira em coisa desnecessária, elemento desnecessário. Se resolver já com o simples, fica no simples. Vai quebrar a cabeça para quê? Primeira coisa que você vai olhar, preposição antes do pronome relativo. Viu um pronome relativo? Olha para a preposição, na hora. Viu uma oração subordinada adjetiva com pronome relativo? Vai para a preposição. Quer dizer, se ele se compõe,
ele se compõe de algo, certo? Então, de que se compõe a lógica se compõe de algo. Maravilha, a história do livro De Que Preciso. Agora, que a lógica é composta. Cara, se ela é composta por algo. Tranquilo? Então, eu preciso colocar a preposição. Se ela se compõe de algo, de que se compõe. Se ela é composta por algo, por que é composta. Tranquilo? Esse porquê é diferente do porquê conjunção, e pelo amor de Deus. Tá? Depois eu até falo mais para vocês os porquês. Qualquer coisa me manda um e-mail pedindo que eu trabalhe esse assunto aqui também. Beleza? Então, por que é composta? Cara, o que eu quero te mostrar? Sem piração. Ai, mas é a voz passiva analítica, sintética, mas tá certo. E o cara perde um tempão vendo a passagem da voz passiva, porque de fato eu posso fazer isso, e esquece do simples. Viu o pronome relativo, vai primeiro para a preposição, depois você vai para o resto. Tranquilo? Cara, como eu prometi, vídeos rápidos, né? Errada essa questão da CESP. Então, e a nossa ideia do nosso programa vai ser essa. Sempre fazer 2 ou 3 questões focando na resolução. Como resolver? O que eu tenho que olhar para responder rapidamente a questão e dando um aparato teórico aí, uma revisão teórica para auxiliar no seu estudo. Muito obrigado por estar junto comigo, foi um prazer enorme estar com você. Aguardo o seu e-mail, provadeportugues@yahoo.com.br. Foi o nosso primeiro programa, então ainda vamos montar a nossa cara, a cara que você quer para o nosso programa. E como eu vou saber qual é a cara que você quer? Manda um e-mail para mim e me fala: Caco, gosto disso, não gosto disso, queria que você trabalhasse mais tal aspecto, tenta foca mais aqui, por favor, né? E mandem, claro, as questões. E lembra que o foco desse programa é questão. provadeportugues@yahoo.com.br. Eu sou o professor Caco Pena, fico muito feliz em te ajudar a ser aprovado na sua próxima prova de português.